seja bem-vindo a mais um programa Web Health. Hoje conversamos com Cláudia Con, diretora executiva do Grupo DASA Medicina Diagnóstica. Olá, Cláudia, obrigado por estar com a gente aqui no nosso programa. Tudo bem, Clivonei? Muito prazer, uma honra, como sempre. Obrigado. Vamos lá, então, Cláudia. Inicialmente, eu gostaria que você contasse para a gente como que você ingressou aí no setor da saúde. Bom, eu sou a primeira da saúde de uma família que não tem ninguém da saúde, mas sempre quis trabalhar e o meu negócio era diagnóstico, porque eu conheci um médico fazendo uma cirurgia, eu assisti uma cirurgia, vi um médico fazendo circulação extracorpórea e várias vezes eles medindo os parâmetros e fiquei apaixonada por isso. E aí, diagnóstico, eu vi que era minha vida e fui estudar isso. Fiz biomedicina, fui ser uma microbiologista dedicada e depois de alguns anos sendo microbiologista, eu trabalhando dentro de hospital, trabalhei dentro do Hospital Albert Einstein, tive a oportunidade de ir para fora do Brasil por conta da microbiologia, para diagnóstico de anaeróbios, e aí conheci um pouco do que eram outras coisas além do laboratório por dentro e a gestão. Dizem que o bichinho da gestão pica a gente, e o bichinho da gestão me picou quando eu resolvi estudar um pouquinho mais, fazer MBA em Economia e Gestão em Saúde, e enveredar para a área de gestão para ajudar um número maior de pessoas, não só a se formar, eu também tive um tempo bom para me formar, aprender, e experiências maravilhosas com líderes especiais. No começo foi diagnóstico, depois eu passei a outras redes de prestação de serviços, como centros médicos, hospitais, e com isso o mundo é grande e ao mesmo tempo é pequeno, a gente foi aprendendo com todo mundo e aprendo até hoje. Para o setor da saúde, qual que é a importância da medicina diagnóstica e qual que é o nível desse segmento, dessa área aqui no Brasil? Bom, a medicina diagnóstica, eu sempre brinco com as pessoas que é quem fica atrás das câmeras e que permeia a vida do paciente sem ele sequer perceber. Desde um momento feliz, que é o diagnóstico de uma gravidez, o acompanhamento dessa gestação, até um cuidado paliativo, medindo parâmetros de um paciente que não tem mais como responder a determinada patologia ou a uma melhora. E permeia a nossa vida na prevenção, quando a gente tem sintomas, e era muito mais comum quando a gente tivesse sintomas somente. Hoje, a pessoa, o beneficiário de um plano de saúde, ou um trabalhador, ou um empresário, ele se preserva mais, não exatamente no momento atual que nós estamos vivendo dessa pandemia, mas essa prevenção é muito importante para se detectar doenças precoces. E a importância do diagnóstico é exatamente esse. Ele não permeia só no momento em que a gente tem um sintoma. Ele pode prevenir uma doença muito antes dela acontecer, com sintomas que levem um paciente a uma internação a um hospital. Quando nós falamos do bem para a pessoa, que é o nosso maior propósito, nós estamos falando de tirá-lo da dor, de uma cirurgia e algo do gênero. Quando nós falamos em sistema e o custo do sistema da saúde, o diagnóstico trabalha exatamente numa prevenção de gerar custo lá na frente. Quando a gente olha só a foto, a gente fala, puxa, fez muito exame. Se ele fizer o exame certo no momento certo, ele muitas vezes previne um gasto maior do sistema de saúde lá na frente, quando o paciente já está crônico ou tem uma urgência e vai para um hospital, gerando um alto custo. E o hospital tem que ser um centro onde efetivamente as doenças mais complexas têm que ser tratadas. E aí o diagnóstico lá dentro também ajuda nisso. E todas as áreas do diagnóstico, nós tínhamos áreas menos abrangentes, hoje nós vamos desde um exame simples até um exame em diagnóstico de imagem, ou de biologia molecular, ou de genética, que trazem um diagnóstico muito mais preciso e personificado, que é a medicina de precisão.
Que aí é a minha próxima pergunta, né? A gente fala muito sobre o Hospital do Futuro, a saúde 4.0, 5.0. Qual que é a medicina diagnóstica do futuro, aí falando sobre as novas tecnologias? Quais são as novas tecnologias que estão aí revolucionando e abrindo os horizontes da medicina diagnóstica? Bom, a medicina diagnóstica, ela hoje não tem uma área só. As áreas, elas se entrelaçaram. Então, quando eu falo de imagem ou de um exame de patologia clínica ou de genética, muitas vezes a gente tem um resultado integrado. Você não olha mais o paciente em partes, você olha o paciente como um todo. Então, muitas vezes, um diagnóstico genético, ele pode contribuir com o paciente não fazer, por exemplo, uma quimioterapia desnecessária para ele ou que ele não vá responder adequadamente. Essa medicina diagnóstica, essa tecnologia, é a tecnologia que cria valor para o paciente. E por isso, essa medicina de precisão, quando eu faço um exame, por exemplo, de tomografia, em que um paciente não precise ser sedado para fazer, porque a aquisição da imagem ela é tão rápida que eu não preciso, é rápida e precisa, ao ponto de eu não precisar sedar o paciente, uma criança, por exemplo, que os pais ficam angustiados e que gera um custo maior para o sistema, essa criança pode fazer muito mais rapidamente. Não existe em todos os centros diagnósticos, mas cada vez que se usa mais uma tecnologia nova, ela mais usada, ela é mais barata e, consequentemente, com esse preço menor, ela consegue ser mais democratizada para toda a população. Então, surge uma tecnologia nova e ela vai sendo incorporada. Ela não pode ser incorporada de uma vez, existe um racional para isso, que são dados epidemiológicos para que ela seja utilizada numa determinada situação, e aí, quanto mais utilizada, mais democratizada e mais acesso à população, que eu acho que é a grande questão da saúde hoje em dia, é o acesso e a tecnologia ajudando e criando valor para o paciente e para o sistema. Não adianta criar só o valor para o paciente, o sistema tem que ser viável utilizando as tecnologias no momento certo, para a pessoa certa. Sim. Cláudio, conta para a gente quais são aí os novos projetos que você tem liderado na DASA. Bom, na DASA, há 2 anos a gente vem sofrendo eu não digo que é sofrendo, né? Eu sempre falo que sofrendo parece que é uma coisa ruim. A gente está passando por uma transformação muito grande. A DASA hoje é DASA Ímpar GSC, ela teve uma fusão com empresas do grupo, onde nós temos já não só o diagnóstico, mas hospitais, e uma linha de cuidado com uma empresa espetacular, que é a GSC, e essa transformação veio logo depois de uma transformação incrível que nós tivemos, que foi a transformação digital. A transformação digital trouxe na DASA a possibilidade das pessoas se renovarem culturalmente, intelectualmente, e de trazer squads e células que desenvolvem não só aplicativos, tem gente que quando fala em digital pensa no aplicativo, mas são processos de uma maneira nova, de uma forma a trazer rapidez na entrega de coisas para o paciente, para a operadora de saúde e para todos os clientes. É muito gostoso a gente ver a DASA num momento tão rápido, numa toada de trabalho conjunto e integrado muito bom. Hoje, na DASA, eu tenho um dos projetos que eu digo que é meu filho, é o Mercado Premium, que é o Alta. O Alta é uma marca que vai fazer 8 anos e que nos traz muito orgulho, e também hospitais, e operar laboratório diagnóstico dentro de hospitais para quem nasceu com o umbigo na bancada dentro de hospital, é um prazer enorme, porque é um centro nervoso onde 24/7 tem pessoas se dedicando no front, pessoas espetaculares, que cada vez mais a gente vê, durante esse período que nós estamos agora, se dedicando incondicionalmente, corajosos, e é muito bom formar pessoas, trabalhar com pessoas que tenham esse propósito. Eu acho que se na saúde propósito existe,
ele nasce dentro do hospital e se espalha por onde se trabalha, ambulatório, clínicas, laboratórios, por todos os lugares. Está no sangue, né? Está no sangue. Sim. Inclusive, eu queria que você falasse com mais detalhes sobre a ação rápida da DASA com relação a oferecer para o mercado uma solução com relação ao coronavírus, né? Fala para a gente como que vocês buscaram conhecimento acerca da Covid-19 e buscaram oferecer para o mercado uma solução, até para poder contribuir aí nessa guerra que a gente está vivendo no momento. Eu sou uma pessoa muito orgulhosa dos meus colegas. Nós temos especialistas espetaculares, como o Dr. Gustavo Campana, Dr. Emerson Gasparetto, Dr. Leonardo Vedolin para a área de imagem, Dr. Alberto Chebabo, que é um infectologista, doutora Lígia Pierrotti. Se eu for contar, assim, é muito bom a gente poder falar que enche os dedos de pessoas que têm uma capacidade intelectual e de realização muito grande. Acho que o primeiro ponto para a DASA ter sido rápida e performar como a gente tem performado, mesmo podendo performar mais e querendo performar mais, com toda a escassez, mas sabendo com maturidade lidar com isso, foi a nossa liderança. O Carlos de Barros, o Pedro Bueno e a doutora Dulce, todos eles tiveram uma movimentação desde o conselho, o doutor Romeu Domingues, que é incansável em qualidade, fazer certo e ajudar a população, não ajudar só os nossos pacientes, mas ajudar o Ministério da Saúde, prestar consultoria técnica para quem precisasse. Eu acho que, então, o primeiro fato e fator que nos envolveu muito nesse processo foi a capacidade das pessoas imbuídas de ajudar. O segundo foi que, nesse momento, não é um momento, apesar de todos terem que pensar na receita, no resultado, etc., foi um momento que a DASA não mediu esforços sem pensar nisso e sim pensando no que poderia fazer para a população. E o terceiro item é um comitê de crise de pessoas extremamente competentes, desde pessoas que fazem a comunicação e o marketing, que nesse momento é muito mais comunicação do que marketing, pessoas que fazem logística, todos os players têm, e aí meu respeito a todos que estão nesse momento trabalhando para dar à população o que ela precisa, com pessoas corajosas e guerreiras que estão na frente. Os hospitais, todos os players de diagnóstico, todos estão unidos e imbuídos, consórcios de laboratórios para fazer validação dos kits novos que estão entrando, para poder ver qual a sensibilidade para que ele não seja usado indiscriminadamente, porque ele tem uma sensibilidade que deve ser utilizada em pacientes em período específico para poder ter o diagnóstico adequado e não dar um falso negativo, e você ter pessoas achando que estão negativas andando e transmitindo o Covid. Então, todos os fatores reunindo pessoas especiais, o propósito e o processo bem direcionado, bem dirigido, com o apoio do nosso conselho, fizeram com que a DASA estivesse num momento tão especial de se sentir orgulhosa com as pessoas que estão desde do front, das pessoas que estão no hospital se paramentando, muitas contaminadas, que estão ali, hoje algumas em quarentena, e de vários lugares, mas todas na intenção de ajudar as pessoas. Eu acho que isso é muito bonito, é a parte, eu diria, apaixonante da saúde que a gente tem. Que é legal a gente ver que é um sentimento que permeia todo o setor, né? Todos os profissionais realmente estão imbuídos dessa luta, né? Aí, hoje saiu na imprensa uma notícia de que na Alemanha, um dos motivos aí da baixa letalidade, apesar do grande número aí de pessoas doentes, a rapidez aí do governo alemão de oferecer diagnóstico rápido dos pacientes, exatamente para se detectar quem estava doente ou não. Qual é a importância da medicina diagnóstica para lidar com uma situação como essa, né?
é realmente crucial você entrar com o diagnóstico rápido, fazer o teste rapidamente, para poder minimizar as consequências da doença? Aí a diferença, e você é um jornalista responsável, a diferença entre o jornalismo e a imprensa responsável e aquela que quer soltar a notícia. A imprensa responsável tem na mão a responsabilidade e a capacidade de informar não só a população, mas a médicos e a profissionais de saúde, de que os testes que podem vir, testes rápidos, eles já se mostraram nem sempre com toda a eficiência que quando você falar é um teste rápido, fica pronto em 15 minutos, mas ele tem que detectar o correto para você poder triar, colocar em quarentena ou tratar um paciente, ou tentar tratar um paciente. E teste rápido, muitos nasceram, mas muitos já foram comprovadamente não eficazes exatamente por conta da sensibilidade. O que é essa sensibilidade? O paciente, a depender de quanto tempo ele tem a infecção, ou se ele já está contaminado com a infecção, ele pode não apresentar uma positividade em determinado tempo. Então, se eu tenho pacientes assintomáticos e com pouco tempo, eu posso ter um resultado, um teste rápido negativo, e esse paciente, 4 dias depois, 5 dias, 10 dias depois, ser um paciente positivo. Então, tem que se tomar muito cuidado quando você usa teste rápido, para que e para quem você está usando. E essas notícias que vêm, compraram X testes, são testes rápidos que ficam prontos em 15 minutos, em 10 minutos. Devem ser utilizados? Sim, mas com muita responsabilidade, com protocolos adequados, e hoje existem consultores para o Ministério da Saúde que estão trabalhando com eles nas validações dos testes rápidos e também nas validações dos outros protocolos, infectologistas extremamente competentes que estão determinando como deve ser o protocolo e não sair usando porque você comprou o teste. Essa responsabilidade é muito grande para que a curva dessa pandemia seja adequada para o Brasil e não a gente simplesmente ir fazendo isso e deixando pessoas que estão contaminando na rua. Sim. E, na sua opinião, está faltando fazer mais teste no Brasil? A gente precisaria ter um trabalho mais intenso com relação a isso? Nós gostaríamos de poder testar mais, mas esse não é um problema do Brasil. Esse é um problema do mundo. O mundo tem escassez porque a quantidade de pessoas para serem testadas ao mesmo tempo é muito grande, e por isso que eu falei do timing da pandemia. Se isso fosse estendido por 1 ano e não por 3 meses, para que se teste pessoas, talvez não se sentisse a quantidade necessária para cada país. E os produtores, não é uma tecnologia simples de se implantar, o PCR, ele tem que estar bem implantado, bem validado, para que ele seja bem feito, e os grandes centros têm condições de fazer, e nós precisamos ter produção suficiente de testes. Não é um problema da coleta, mas sim do teste, para poder fazer. E por isso os novos testes rápidos, e testes não só de PCR, de outras metodologias, podem surgir para contribuir com isso. E tudo isso é num tempo, o ministro fala bastante isso, o tempo da pandemia, eu acho que é o tempo que as coisas vão aparecendo, é algo novo que surgiu, apesar do vírus já existir, a transmissibilidade dele, o diagnóstico, muitas coisas, e até o tratamento, muitas coisas está se aprendendo no front, enquanto está se cuidando dos pacientes. Sim. Você acha que há uma histeria? A gente tomar tantos cuidados, que é o que alguns governos têm, assim, se você não quiser até se pronunciar sobre isso, mas que alguns governos têm recomendado ou trabalhado a questão do isolamento social, e a gente tem também outras linhas de pensamento que acham que existe aí uma visão muito exagerada. Qual que é a sua opinião sobre isso? Eu não falo de política porque não acho que é isso que interessa nesse momento em que todos têm que dar as mãos e se ajudar. Eu não discordo do isolamento, acho que isso impacta muito a economia, não é um impacto pequeno, é um impacto muito grande, já existem
estudos de como vai ficar a economia. Acho que nós vivemos um momento de contenção muito importante, que, bem falado, tenta mudar um pouco a curva que aconteceu em alguns países, a curva exponencial do crescimento de pessoas que estão infectadas, e acho também que, não acho que é histeria a palavra, eu acho que é um cuidado de contenção grande que as pessoas não estavam acostumadas. O Brasil é um país latino, diferente da Alemanha, eu tenho origem alemã, então eu posso falar, é mais fácil você falar fique em casa na Alemanha do que no Brasil, é mais fácil você manter distância do que no Brasil, que é um país latino, com muita gente que gosta de se abraçar, se beijar, de fazer festa, e de que muita gente que trabalha, um país de terceiro mundo, diferente, que está num trem e num ônibus cheio de gente. A gente tem que entender o Brasil como um Brasil continental, de diferentes realidades, e tem que tomar os cuidados necessários num país como esse, sem falar que no país A, B ou C é diferente. Apesar de existirem muitas comparações entre as curvas entre Itália, Estados Unidos, Brasil, China, França, isso é importante. Todos os médicos competentes que são, eles comparam a epidemiologia do vírus para que todos utilizem as experiências para tentar melhorar nos próximos locais onde isso acontece, onde a epidemia acontece ou a pandemia acontece. Mas eu acho que no Brasil tudo muda, está muito dinâmico. Então, não dá para uma manchete de hoje de fechem tudo, daqui a um mês talvez ser a mesma manchete, porque a dinâmica do dia a dia vai fazer com que haja alguma flexibilização, mas também não é abrir tudo. Então, eu considero que isso deve ser uma análise de cada governante no dia a dia, com a consciência de não deixar a transmissão ficar solta num país como o Brasil, de pessoas que muitas vezes não têm uma televisão para ver e não sabem o que acontece. Então, tem que se tomar cuidados adequados, usar, como alguns países, pessoas do exército para informação, para contenção, se precisar, mas não o exército sair na rua para parar todo mundo. Serviço prestado é uma coisa, e contenção inadequada é outra coisa. Eu acho que o Brasil tem a sensatez de fazer da maneira adequada. Acho que o nosso ministro e os secretários, o Denizar, todos eles, o Anderson, estão todos eles fazendo da melhor maneira possível, com um trabalho incansável, dioturno, eles estão direto trabalhando, e acho que nós estamos com um bom gerenciamento de crise. Poderíamos estar melhor? Sempre nós poderemos estar melhor, mas acho que nós devemos não só respeitar, como ajudar. E acho que as pessoas que estão em casa, se você me permite, tem sempre como ajudar. Tem pessoas que vão ficar em casa e vão ficar sem comida, vão ficar sem água. Então, tem muitas pessoas, muitas mulheres muito especiais se mobilizando para, em grupos, ajudar com cestas básicas, ajudar com álcool gel, ajudar com formas de como se higienizar melhor. E essa informação também é importante para chegar em todos os cantos do Brasil, que muitas vezes a gente não vê. Aí eu queria lembrar do tema do Fórum de Medicina Diagnóstica da SARRE, né? Um evento que nós teremos em breve, e que você é a nossa coordenadora científica do comitê que organiza esse fórum. O tema iria abordar exatamente as epidemias, ou vai abordar, e depende da quantidade do trabalho do comitê, né? Mas vai abordar exatamente as epidemias que assolam o país. E já temos aí o novo coronavírus, que assola o mundo inteiro, mas aqui no Brasil a gente já tem recorrentemente diferentes epidemias que assolam a nossa terra, né? Por que sempre voltam, e qual o impacto desse problema para o país, Cláudia? Nós estamos falando de várias epidemias, então agora nós estamos vivendo essa pandemia, mas se nós falarmos de sífilis, de dengue, quantas pessoas a dengue já matou, da própria gripe, quantas pessoas a gripe já matou e já levou para o hospital. Então, nós temos algumas questões importantes. A primeira questão é a vacinação.
A vacinação da gripe, o governo põe aí, o Brasil é um exemplo em sistema de imunização e que tem que continuar a ser feito. Então, existem algumas, o sarampo, que é uma epidemia que já existiu, que voltou a existir, porque muitas pessoas deixaram de vacinar, é porque muitas vezes o brasileiro não tem a memória de ter visto o que aconteceu com as pessoas durante a epidemia, as epidemias que já se passaram. Então, sem memória, um país não é nada. O país tem que lembrar das coisas que aconteceram para poder saber, ter a sabedoria de tocar adequadamente a saúde, lembrando de que elas não aconteçam mais. Então, a malária, todas as doenças a sífilis, que recorrentemente retornaram, ou foi por uma questão de saneamento, e o Brasil tem um desafio gigantesco de saneamento, é um país de terceiro mundo, gigante na sua economia e, ao mesmo tempo, gigante nos desafios que ele tem com saneamento, informação e educação para toda a população. E eu acho que essa educação, ela tem que ser feita em campanhas que não tem que ser num ano, ela tem que ser na escola, ela tem que ser com os pais, e ela tem que trazer todo mundo para entender por que volta a sífilis, por que as pessoas voltaram a ter doenças sexualmente transmissíveis e que foram erradicadas num determinado período. É porque se deixou de falar disso, e tem que se falar disso constantemente. Não é porque desapareceu que você não educa e não coloca o ciclo da educação e da prevenção na vida das pessoas. O diagnóstico, ele não é só o diagnóstico quando a doença aparece, ele se preocupa com a prevenção e com a informação antes disso. E eu acho que isso é fundamental. A saúde é o desejo, né? Quando vai ter uma eleição, todo mundo pergunta o que você mais quer, todo mundo fala saúde e educação. A saúde é um grande desejo, e ela tem que ser, depois das eleições, um tema recorrentemente falado na indústria, porque ela é mais de 10% hoje do PIB. Os hospitais têm muitos leitos que fecharam no interior do Brasil, e isso precisa ser pensado para que a integração e a operação entre SUS e o mercado privado seja benéfica para a população. Então, os desafios são gigantes, e tem muita gente competente, e tem muitos líderes que estão se formando para tocar essa saúde que o Brasil precisa. Sim. Cláudia, a gente está vivendo aí um período angustiante, né, por conta dessa pandemia. Como você acha que a gente vai sair dessa pandemia? Como nós estaremos? Estaremos mais fortes, mais entendedores da importância do SUS, da saúde pública, desse sentimento de mais solidariedade? Como que você vislumbra o Brasil de daqui a alguns meses? Respostas, eu estaria me sentindo... Eu posso te dizer meu sentimento. Eu ouvi uma história muito interessante de alguém que contou que tudo tem um lado bom. E todo mundo fica se perguntando como que uma pandemia dessa tem um lado bom, né? E tudo depende da forma que a gente enxerga. De verdade, essa pandemia trouxe uma mensagem extremamente importante para cada pessoa, independente do sexo, da idade, da opção sexual, da cor, do quanto de dinheiro essa pessoa tem ou não, da profissão. Então, ela igualou a vulnerabilidade do ser humano por algo que a gente não enxerga, que a gente não consegue pegar, que a gente não consegue matar de uma forma rápida e com segurança. Então, eu acho que trazer essa vulnerabilidade como um dos únicos pontos, junto com solidariedade e outras coisas, é claro, mas como um ponto exatamente igual para todas as pessoas, foi a mensagem que eu entendi como uma mensagem que o divino está acima de tudo isso. Então, eu acredito no meu Deus, cada um no seu Deus, mas eu acho que a mensagem principal é, se nós soubermos entender o quão vulneráveis todos nós somos,
nós podemos buscar outras coisas como solidariedade, como a capacidade de enxergar o outro, de enxergar um Brasil que pode ser melhor. O Brasil se ajuda muito, é impressionante como o Brasil se ajuda, mas nós vamos sofrer um momento de economia muito difícil. Então, se eu tenho que, talvez, trazer uma mensagem do que nós vamos, de como nós vamos estar, eu acho que nós vamos estar melhor como pessoas. Eu sou otimista disso. Acho que vai ser um momento de economia difícil e eu acho que, por isso, essa reflexão dos empresários do que eles podem segurar, manter os seus colaboradores, mesmo que numa negociação diferente, mantê-los, ao invés de simplesmente dispensá-los porque eles estão fechados por um tempo, isso é só um tempo e isso vai passar. E eu sou esperançosa de que isso vai passar com todo mundo mais forte e reconstruindo o Brasil. Vai ser difícil? Vai. Mas eu acho que todos nós temos força para isso. Sim. Cláudia, quero que abordar um tema com você, assim, até porque a gente já está terminando a nossa conversa, mas eu não queria deixar de abordar isso, com relação às mulheres, o papel das mulheres no setor da saúde. Somente analisando essa questão da Covid-19, a gente vê, por exemplo, muitas médicas, enfermeiras, mulheres na pesquisa. Isso é apenas um exemplo bem pontual da proeminência do feminino no setor da saúde. Como você vê o papel da mulher no setor da saúde aqui no país? Bom, a saúde não existiria no país e no mundo se não fossem as mulheres, porque 70% da força operacional da saúde vem de mulheres. Mulheres que estão no front, enfermeiras, médicas, biomédicas, fisioterapeutas, técnicas de enfermagem, limpeza, higienização, tantas recepcionistas, tanta gente que faz a roda rodar. Na indústria da saúde é a mesma coisa. No front, lá embaixo, na indústria que produz a gase, que produz equipamentos, indústria brasileira ou mundial, tem muitas mulheres. Então, as mulheres, elas estão em cada canto fazendo o que elas têm que fazer. O que eu acho que vem mudando não só é o senso da responsabilidade e do propósito que essas mulheres têm, que elas sabem que mesmo fazendo um circuito para um equipamento pequenininho, quando elas estão lá trabalhando e embalando algo ou fazendo algo, elas estão pensando que elas estão ajudando a velha história de eu estou mandando o foguete para a Lua, mesmo fazendo isso aqui, quando a gente está fazendo algo. Quando você faz pequenininho, você sabe que isso se torna grande quando ajuda alguém. Muitas vezes você não lembra de quem é a pessoa, e eu falei isso para os meus colaboradores anteontem, mas a pessoa lembra quem é você quando você está ajudando. Isso é tão importante que as mulheres têm esse sentimento de doação, já na sua família e na saúde também. O que eu acho que é um caminho que nós estamos percorrendo é a quantidade de lideranças mulheres na saúde. Hoje nós temos mulheres amigas, queridas, especiais na saúde, que são mulheres líderes, mas não na quantidade que nós gostaríamos que tivesse. E a mulher, ela tem uma capacidade de enxergar o diferente, que quando ela está junto com os homens, esta mistura não é só a mulher nem só o homem, é essa mistura que traz uma riqueza muito boa para todo o sistema de saúde. E eu acredito que mais mulheres líderes na saúde, e o quanto eu puder ajudar para isso pessoas e formar pessoas, nós vamos estar melhores, com uma saúde melhor gerenciada por conta do mix entre mulheres e homens e todas as pessoas que estiverem, eu não considero mulher ou homem, as pessoas com pensamentos diversos que estiverem juntas produzindo alguma coisa nova. Isso eu acho que é o que talvez brilhe nos olhos das mulheres líderes hoje que estão formando mais pessoas. A que você atribui ainda essa dificuldade da inserção das mulheres nesses cargos de liderança? E até para encerrar também, queria que você falasse sobre a instituição, a montagem desse comitê de mulheres, queria que você contasse detalhes para a gente sobre o que é o comitê, como ele vai funcionar, o comitê de mulheres no setor da saúde. Bom, em primeiro lugar, aqui que eu atribuo essa dificuldade
a dificuldade da mulher estar, eu acho que é só um caminho. A mulher tinha de 5 a 6 filhos em 1930 e hoje tem 1,3. Isso foi um caminho, né? Não quer dizer que está errado ou certo, mas antes ela só vivia para isso e ela trouxe a possibilidade de ter outros conhecimentos e outras atividades. A mesma coisa serve na liderança. A mulher, em primeiro lugar, ela tem que acreditar em si própria. Ela não tem que achar que ela não passa numa vaga porque tem muitos homens concorrentes na vaga e ela não tem a capacidade porque ela é mulher. Não, se ela tem a capacidade, ela tem que acreditar nisso e ir em frente. Em segundo lugar, a abertura de homens para compor conselhos, para compor diretorias executivas, abertura de diretores, dirigentes, empresários, é muito importante, de conselheiros é muito importante. Eu acredito que essa abertura traz, no final das contas, uma alegria, uma satisfação e um orgulho da atitude de ter trazido mulheres para a liderança. E a outra coisa é a formação. Eu considero que a formação das mulheres, ela tem que trazer a diversidade de ideias para compor desde uma presidência de uma empresa até grupos que façam a diferença em algumas áreas. E se a gente tiver a saúde inteira acreditando nisso, não só as pessoas, mas quem formar as mulheres para isso, os professores, estimularem, mostrarem as oportunidades, nós vamos ter mais mulheres em liderança e mais mulheres na saúde. E mais homens também em posições que mulheres sempre ocupavam e que homens e outras, ou todo mundo pode ocupar uma posição desde que aprenda. Então, não tem diferença de sexo, idade, intelecto. Tem diferença de quem quer fazer, é capacitado para fazer e vai atrás das coisas. Eu acredito nisso. Quanto ao comitê, nós tivemos que adiar, mas vai ser muito interessante que nós vamos convidar mulheres para que nós formemos, junto com vocês, um grupo de mulheres da saúde. Não só mulheres que já estão em liderança, e a minha iniciativa de fazer isso é exatamente trazer as mulheres que estão buscando a liderança, que elas querem conhecer, elas querem estar perto, elas querem ouvir as mulheres que já estão em liderança falar, para trocar experiências, para trazerem os anseios. E é através disso que nós vamos buscar uma troca de experiências que eu acho que nunca houve no setor da saúde. Então, esse comitê vai acontecer, quando nós tivermos a SARRE, nós vamos lançar, e eu espero que todas as mulheres que queiram participar e são da saúde, se inscrevam para participar. É isso aí, conversamos com Cláudia Kohn, diretora executiva do Grupo DASA, Medicina Diagnóstica, muito obrigado. Não. Cláudia, nós conseguimos aí uma brechinha na sua agenda tão corrida, muito obrigado, muita satisfação. Eu que agradeço. Obrigada. Grande abraço. Tchau. Abraço.